Boa noite a todos. Como se verifica, há quórum regimental e, em havendo quórum, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Fabiano que proceda à leitura bíblica. Eu falei, põe tudo aí, porque senão não sei nada. Boa noite, senhores vereadores, boa noite a todo o público presente nessa Casa de Leis e também a todos os ouvintes da Comunitária FM de Ilha Solteira. Quero fazer uma saudação especial nessa noite ao meu amigo Dalmi, presente aqui nessa Casa de Leis, ao seu Geraldo, ao seu Eliezer, obrigado pela presença, ao seu Severino, ao Fabiano, Francisca. Meu boa noite a todos. O trecho que eu gostaria de ler nessa noite, e também não posso deixar de saudar aqui, acabo de ver essa grande amiga presente nessa noite, a minha amiga Cacilda. Obrigado, viu, Cacilda, pela presença. Deus abençoe. E o trecho que eu quero ler nessa noite, na palavra de Deus, está no livro de Lucas, capítulo 8, dos versículos 22 a 25, que diz assim: Jesus apazigua a tempestade. E aconteceu que, num daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes: passemos para a outra banda do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água manda e lhe obedecem? Louvado seja Deus. Conforme o regimento interno desta Casa de Leis, não havendo presença da maioria absoluta dos vereadores, não poderá haver qualquer deliberação na fase do expediente. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto que deu entrada nesta Casa de Leis. Projeto de Lei 29 de 2009. Altera a Lei número 446 de 97, que institui a Semana do Meio Ambiente e dá outras providências. Autor, Washington Aparecido Sestari. O projeto será encaminhado para as comissões para os devidos pareceres. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura da indicação. Indicação número 135 de 2009, de 27 de 3 de 2009. Excelentíssimo senhor presidente, Washington Aparecido Sestari. Indicamos, seja oficiado o excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Edson Gomes, solicitando a implantação de coletores de materiais tóxicos, como pilhas, baterias, lâmpadas, ao longo das avenidas Brasil Sul e Norte e nos bairros da cidade. Justificativa: há na cidade apenas alguns locais de coleta, feita através da Prefeitura e Rotary Club. Mantém-se alguns locais de coleta, como mercado e locadora de vídeo, necessitando, portanto, de uma maior divulgação e facilidade de descarte, promovendo a informação e educação popular sobre a questão e sua complexidade. O meio ambiente, com certeza, vai agradecer. Propositura, vereadora Sueli Celinês Inese. A indicação será encaminhada ao senhor prefeito municipal. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura das correspondências.
Excelentíssima Senhora Presidente em exercício da Câmara, comunico a Vossa Excelência o não comparecimento na sessão ordinária a ser realizado no dia 30 deste mês por motivo de viagem agendada para Brasília, Distrito Federal, para tratar de assuntos de interesse da comunidade ilhense. Quero aqui ressaltar também que no dia 30 deste mês, nesta segunda-feira, está agendada uma reunião com a AMUSO, Associação dos Municípios, sede de usina hidrelétrica. Agradeço desde já, apresento minhas cordiais saudações e voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Washington Aparecido Sestari, vereador. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, comunico a Vossa Excelência o não comparecimento na sessão ordinária a ser realizada no dia 30 deste mês por motivo de viagem agendada para Brasília, para tratar de assuntos de interesse da comunidade ilhense. Quero aqui ressaltar também que no dia 30 deste mês, nesta segunda-feira, está agendada uma reunião com a AMUSO, Associação dos Municípios sede de usina hidrelétrica. Agradeço desde já, apresentando minhas cordiais saudações e voto de elevado estima e consideração. Atenciosamente, Luiz Otávio Colos de Paula. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, comunico a Vossa Excelência o não comparecimento na sessão ordinária a ser realizada no dia 30 deste mês por motivo de viagem agendada para Brasília, Distrito Federal, para tratar de assuntos de interesse da comunidade ilhense. Quero aqui ressaltar também que no dia 30 deste mês, nesta segunda-feira, está agendada uma reunião com a AMUSO, Associação dos Municípios sede de usina hidrelétrica. Agradeço desde já, apresento minhas cordiais saudações e voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Fernandes Carvalho Ferraz, vereador Amarelinho. Excelentíssimo Senhor Washington Aparecido Sestari, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, a par de nossos cordiais cumprimentos, comunico a Vossa Excelência a impossibilidade de comparecer à sessão ordinária a ser realizada no dia 30 de março de 2009, segunda-feira, às 20 horas, por viagem a Brasília, Distrito Federal, a serviço do município. Sendo só o que se apresenta, externamos votos de elevada estima e distinta consideração. Docílio José Correia Feitosa, o Cido. Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara, comunico a Vossa Excelência no comparecimento na sessão ordinária a ser realizado no dia 30 desse mês, por motivo de viagem agendada para Brasília, Distrito Federal, para tratar de assuntos de interesse da comunidade ilhense. Quero aqui ressaltar também que no dia 30 deste mês, nesta segunda-feira, está agendada uma reunião com a AMUSO, Associação dos Municípios sede de usina hidrelétrica. Agradeço desde já, apresento minhas cordiais saudações e voto de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Alberto dos Santos Júnior, vereador. Ofício número 62/2009. Ao excelentíssimo senhor Washington Aparecido Sestari, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Em resposta ao requerimento número 09/2009, informo que em relação à poda da arborização, foram feitas no final de 2008 podas preventivas em toda a extensão da Avenida Brasil, visando a iluminação e decoração de Natal. Normalmente essas podas são feitas seguindo alguns critérios que visem a preservação das espécies e que não coloquem em risco os usuários da avenida. Uma poda mal feita na copa pode desequilibrar a espécie e até culminar com a queda do mesmo. Em relação às alamedas, as podas são feitas quando o cronograma da equipe de poda permite, pois são apenas 2 funcionários para atender todo o município. Sugiro que, antes de mais nada, regularize a iluminação que realmente está caótica. Posteriormente, far-se-á um levantamento e, dentro da programação, ir-se-ão corrigindo os problemas. Aproveitando a oportunidade para externar protesto de elevada estima e distinta consideração, firmo o presente. Atenciosamente, Dr. Edson Gomes, prefeito municipal. Ofício número 69/2009. Requerimento 12/2009. Ao excelentíssimo senhor Washington Aparecido Sestari, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira, São Paulo. Em resposta ao requerimento número 12/2009, informo que seguem em anexo as informações solicitadas. Aproveitamos a oportunidade para externar protesto de elevada estima e distinta consideração. Firmo presente, atenciosamente, Dr. Edson Gomes, prefeito municipal. Ofício número 070 de 2008, referente ao balancete financeiro. Ao excelentíssimo senhor Washington Aparecido Sestari, presidente da Câmara Municipal de Ilha Solteira. Tem por finalidade o presente encaminhar o balancete financeiro referente ao mês de fevereiro de 2009. Ao ensejo, renovo o protesto de estima e consideração, subscrevendo-me.
Atenciosamente, Dr. Edson Gomes, Prefeito Municipal. Decreto número 4.988, de 11 de março de 2009. Dispõe sobre transferência financeira para custear despesas com Semana da Mulher e dá outras providências. Dr. Edson Gomes, Prefeito Municipal de Ilha Solteira, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições, que lhe faculta a Lei 1.612, de 11 de março de 2009, decreta. Artigo 1º. Objetivando proporcionar a valorização e o reconhecimento da comunidade ao papel da mulher, fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a conceder transferências financeiras até o valor de R$20.000 para custear gastos com a Semana da Mulher, a ser realizada ainda solteira e que culminará a 8 de março do corrente. Artigo 2º. O acompanhamento das despesas financeiras referidas ao artigo 1º desta lei e respectiva prestação de contas será efetuado pela Comissão Coordenadora de Projetos e Eventos de Promoção da Mulher em Ilha Solteira. Artigo 3º. As despesas com a execução da presente lei correrão por conta da seguinte dotação orçamentária vigente para o presente exercício abaixo relacionado. Prefeitura Municipal de Ilha Solteira, 11 de maio de 2009. Dr. Edson Gomes, Prefeito Municipal. Decreto número 4.990, de 13 de março de 2009. Autoriza um crédito de suplementação orçamentária no valor de R$ 60.480 e dá outras providências. Dr. Edson Gomes, Prefeito Municipal. Decreto 4.993, de 24 de março de 2009. Dispõe sobre autorização para a realização do 11º Motofest e o custeio das respectivas despesas. Dr. Edson Gomes, Prefeito Municipal. As correspondências estarão na secretaria para os vereadores interessados. Passemos agora ao tema livre. Passo a presidência ao senhor secretário para fazer uso do tema livre. Com a palavra, a senhora a vereadora Sueli Celinês Inese. Fala alguma coisa? Boa noite a todos. Eu dirijo-me aos senhores para complementar alguns dados informativos que foram passados pelo jornal acerca de nossas viagens como vereadores. E eu considero importante complementar esses dados, porque meias verdades são piores do que mentiras. Então, vamos complementar as informações. Queria dizer que eu fui citada como a vereadora que mais viajou, que mais teve despesas. Gostaria, então, de dizer que, em função dos meus objetivos prioritários, que sempre coloquei, tanto durante a campanha, como já muitas vezes nessa tribuna, os meus objetivos prioritários são a criança e o adolescente. Preocupo-me com o futuro dos nossos adolescentes. Eu os conheço muito, convivo com eles, porque sou diretora da Escola Urubupungá, onde tenho a cada ano uma média de 1.000 adolescentes. Esses adolescentes, em sua maioria, são adolescentes que estão necessitando de mais oportunidades, principalmente na questão de criarem expectativas em relação ao seu futuro. São adolescentes que precisam de ter uma expectativa de que terão uma profissão digna. Não que alguma profissão não o seja, mas pelo menos digna no sentido de que corresponda ao seu desejo e que ele possa desenvolvê-la da melhor maneira possível. Que ele possa cursar os cursos técnicos que lhe deem essa condição.
E foi então, eu precisei concentrar meus esforços nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, enquanto não se iniciavam as aulas da Escola Urubupungá, e também na esperança de ainda, no primeiro semestre, conseguir instalar algum curso técnico no município, a partir de informações que eu obtive na Diretoria Regional de Ensino. Disse-me a senhora diretora que ela via uma possibilidade de talvez conseguirmos instalar na Escola Urubupungá cursos técnicos. Fizemos então levantamento dos cursos técnicos para o qual nós tínhamos a infraestrutura, e ela me deu todo o apoio e disse que, dependendo da Diretoria Regional de Ensino de Andradina, nós colocaríamos sim esses cursos em funcionamento. Ela nos deu orientação de que tais cursos já estavam funcionando em Barretos. Inclusive, eu tenho todos esses cursos comigo. Conseguimos marcar uma audiência com a responsável pelos cursos profissionalizantes da Secretaria da Educação, a professora Huguete. Fomos lá, o doutor Edson e companheiros vereadores, discutimos com a senhora Huguete a questão da necessidade desses cursos técnicos e a possibilidade, porque na Escola Urubupungá existe espaço físico. Lá já funcionaram muitos cursos de alta categoria e nós sabemos que é possível que esses cursos sejam instalados lá. Ela demonstrou toda a boa vontade em atender a nossa solicitação, mas nos informou que, inclusive, os cursos que estavam funcionando em Barretos tinham sido juridicamente falhos na sua instalação, porque antes da instalação tem que ser feita uma inscrição das instituições parceiras, um cadastramento das instituições parceiras, no caso Senac, Senai, Senar, mas que até abril nós teríamos alguma resposta da possibilidade de instalarmos tais cursos no segundo semestre ainda deste ano. Eu aguardava alguma resposta antes de passar essa comunicação, mas eu queria informar que estamos nessa expectativa. Ela ficou com os cursos que vemos possibilidade de instalar e nos orientou para que procurássemos o Senac, o Senai e o Senar. Estivemos nessas instituições também e fizemos todos os contatos, e há um grande interesse dessas instituições em virem colocar cursos aqui. Eu gostaria de dizer que, quando nós viajamos, nós recebemos ajuda de custo, e o meu quantum se tornou maior, porque foram as despesas de veículos, no qual viajaram todos os vereadores, saíram em meu nome. Não é nada ilegal, nada imoral, só que pesaram no meu orçamento total. Eu queria informar também que eu sou funcionária pública, hein? E eu acho assim, que essa questão financeira é uma questão que se coloca diante da importância das demais questões. No caso, ela se torna secundária. Eu, como funcionária pública, para poder viajar, eu tive que dar faltas abonadas, faltas justificadas, antecipadamente discutidas com os meus superiores, e tive também que usar meus dias de férias a que eu tinha direito. Então, e tais faltas causaram-me, sim, e quem é professor, quem está no magistério, sabe da grande perda que eu tive. Além da perda dos dias que eu faltei, eu perdi o bônus salarial de 2009, não é, dona Célia? Eu perco também licença-prêmio. Bônus salarial
pode chegar a 2 salários mensais. E a licença-prêmio são 3 salários mensais. Eu perdi tudo isto. Não estou arrependida, estava muito consciente desta perda. Tive outras perdas, inclusive no hospital. Perdas graves, que eu sei que me prejudicaram muito, mas o meu desejo é muito forte. A cada vez que eu me sinto desestimulada ou desesperançada e vejo os meus alunos, a quem eu amo, eu digo a eles, eu os amo como se fossem meus filhos, e eu quero proporcionar para eles todas as condições que me forem possíveis. Enquanto eu tiver esperança, eu vou lutar. E eu tenho certeza que nós vamos trazer excelentes cursos ainda este ano para Ilha Solteira. Vejam bem, ainda continuando, nós estivemos na reitoria da Unesp. Na reitoria da Unesp, conversamos com o Dr. Herman, que é o reitor, falamos do nosso interesse em trazer os cursos técnicos para a Unesp. Ele nos informou que o objetivo principal da Unesp é relacionado à pesquisa, não e apenas cursos técnicos em Guaratinguetá, igual algum outro local de que eu não me lembro agora. Mas ele me falou de um projeto pioneiro que foi elaborado em 2007 para ser operacionalizado em Itaquera, São Paulo. Esse projeto se chama Projeto Piramidal. E ele consiste no seguinte: o aluno entra no primeiro nível do projeto, que é um curso técnico. Ele entra na Unesp para fazer o curso técnico. Decorridos os anos de formação, ou ele vai para o campo de trabalho, ou ele prossegue e entra no nível tecnológico. Então, ao final desse período, ele vai ser um tecnólogo. Ao final do período, ou ele continua ascendendo para o nível superior, ou ele vai para o campo de trabalho. Então, por este projeto, o aluno pode entrar pode sair como técnico, como tecnólogo ou com um nível superior. Ele disse que Itaquera não conseguiu realizar este projeto pelo custo do projeto. Estava presente o Dr. Edson e nós perguntamos a ele se o município se interessaria, e ele disse que se interessa. Dr. Herman providenciou, mandou-me o projeto de Itaquera, é um projeto muito grande, são 120 páginas. Eu estou estudando este projeto, queremos fazer uma adequação para a Ilha Solteira. Já falei sobre isso com o diretor da faculdade, Dr. Manzoli, e depois, não sei se teremos o tempo para este ano, mas tão logo esteja pronto esse projeto piramidal, que eu considero maravilhoso, nós vamos fazer a proposta ao município, à Unesp, para ver se nós conseguimos, de uma forma pioneira, implementar o projeto em Ilha Solteira. Eu queria dizer também que estivemos junto ao Dr. Geraldo Alckmin, e com o Dr. Geraldo Alckmin nós levamos a questão da precariedade de vagas de curso técnico na nossa escola ET. Por quê? Fiz um levantamento em janeiro dos cursos e das inscrições feitas para esses cursos. Foram oferecidos 5 cursos excelentes, a gente sabe o nível de cursos da ET. Só que, vejam só, são 5 cursos, inscreveram-se 724 adolescentes. Foram atendidos 200, porque são 40 vagas em cada curso. Ficaram fora da escola 524 adolescentes.
fora aqueles que não entraram, que já sabe que talvez não tivessem condição. O doutor Geraldo Alckmin ficou assim... O doutor Geraldo Alckmin pediu que nós dessemos, inclusive a folha que eu havia levado como rascunho, ele me pediu que entregasse a ele, tá certo? Porque ele achou que realmente é uma situação de grande relevância para o município. Ali com o doutor Geraldo Alckmin, também o doutor Edson solicitou muito a instalação da FATEC e viu a possibilidade de viabilização dessa instalação. Eu queria dizer que a responsabilidade toda, em qualquer profissão, em qualquer momento, a nossa responsabilidade deve estar em primeiro lugar. Eu devo dizer que acabou meu tempo, mas eu pretendo voltar para continuar. Tá? Obrigada. Retorna à presidência a vereadora Sueli Selinez Nese. Convido o vereador Nilson para uso da tribuna livre. Senhora presidente, nobres vereadores que aqui se encontram, distinto público, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Didi, que está sempre firme e forte aqui, os companheiros do Partido dos Trabalhadores. Senhora presidente, secretária, os vereadores estão aqui. Antes de eu falar um pouquinho sobre a minha viagem para Brasília, queria só fazer um comentário aqui sobre o edital que foi publicado, vereador Herbert. O último som do dia 20 de março de 2009, edital do concurso público. Edital do processo seletivo número 01/2009, que está aqui abrindo o processo seletivo de provas de títulos para a contratação temporária provida pelo regime seletista. Então, eu tive dando uma analisada aqui nos projetos de lei que nós aprovamos, inclusive aqui no edital do concurso, e eu pude perceber aqui que tem alguns cargos aqui que foram aprovados através do PLC número 06, e esses cargos não estão contemplados serem providos através de processo seletivo, e sim através de concurso público. Inclusive, eu até quero ler aqui para que os pares conheçam. No item 12.9 aqui do edital, diz assim: a validade do presente processo seletivo para o emprego professor substituto PEB 1 será de 1 ano, e para os demais empregos a validade será de 120 dias, prazos esses contados da homologação final dos resultados, podendo haver prorrogação por igual período a critério da administração. Então, isso aqui nos causou estranheza, vereador Fabiano, porque o processo seletivo ele está autorizado apenas para o PL 7 e para o PL 8, que cria o cargo de PEB 1. Os outros cargos são todos através de concurso público. Então, eu não vi, não passou por essa casa nenhum projeto de lei para que tivesse autorização legislativa, nem tampouco nós tivemos acesso a qualquer tipo de parecer do promotor do juiz que autorizasse a lançar esses cargos ou essas vagas através de processo seletivo. Então, eu quero deixar aqui o registro, que eu tenho certeza que a assessoria do prefeito está ouvindo, e até não sei se a dona Sueli tem alguma informação mais concreta, ou se ela queria usar uma parte, mas eu queria deixar registrado aqui o nosso posicionamento, e para que o pessoal da prefeitura faça a verificação disso aqui certinho, porque pelo que eu estou vendo aqui, se não tiver uma autorização nem legislativa, nem judicial, esses cargos que estão aqui, que não são de provimento aqui, não são providos de concurso, porque aqui, está criando aqui as vagas. Auxiliar de enfermagem, concurso público, PL6. Educador de creche, concurso público. Professor de educação física, concurso público. Língua inglesa, concurso público. E professor de artes, concurso público. Eles estão sendo contratados aqui através de processo seletivo. Só que não existe legislação que autoriza essa contratação por processo seletivo. Então, se existe essa autorização, que nos encaminhe a cópia. Até hoje não é possível fazer um requerimento verbal, outro tipo de requerimento, por causa do rito da sessão, hoje tem poucas pessoas, mas eu quero deixar registrado
E eu peço aqui a participação da dona Sueli e dos agentes da administração pública para que nos mande a informação ou retifiquem o edital, porque se não tiver autorização legislativa ou do judiciário, esse edital aqui ele está equivocado, não vou dizer que está errado ou tem alguma coisa, e ele é passível de anulação. Considero uma parte da vereadora Sueli. Obrigada. O que eu estou sabendo é que, dada a urgência desses profissionais, será feita essa avaliação seletiva por 120 dias, até que se faça o tempo necessário para as providências do concurso público, porque que são cargos assim urgentes, relacionados a creches, relacionados à educação. Então, essa situação de carência do profissional é que está levando a essa avaliação seletiva provisória. Agora, o embasamento eu vou verificar e depois, na próxima semana, nós vamos falar. Mas, assim, como educadora, eu digo assim que é muito importante que se supra essa carência. Tá. Perfeito, vereadora. Concordo com a senhora. Inclusive, aqui esse projeto passou, foi votado aqui na Câmara e nós aprovamos. Todos aqui reconhecem a importância da contratação desses profissionais e ninguém aqui é contrário. A única coisa que nós estamos aqui questionando é a metodologia que o meio está sendo contratado desse pessoal. Não chegou nada nessa Casa de Leis, eu não sei se de repente o vereador Herbert recebeu, o Fabiano, a senhora afirmou que não recebeu, mas nenhuma justificativa que venha a estar aqui ratificando a necessidade da administração pública de lançar nesse edital aqui, de processo seletivo, também os cargos para ser provimento em concurso. Porque eu falo assim, por exemplo, professor de artes, com todo respeito, mas será que é tão urgente assim que o professor de artes tem que ser aprovado primeiro que um psicólogo, primeiro que um fonoaudiólogo? Será que o professor de educação física sendo aprovado, será que ele é mais urgente do que um pedagogo? Então, não chegou nada para nós através de documentos. Então, a gente não, sabe assim, eu não quero entrar no mérito, eu só quero aqui que venha, pelo menos, uma justificativa para essa Casa de Leis, porque o projeto que nós aprovamos não é o mesmo objeto do edital do som. Então, se tem que fazer alguma coisa diferente no som, se tem necessidade, que pelo menos venha para nós uma justificativa e venha uma fundamentação. Fundamentado em que está lançando edital, onde, no edital que se chama processo seletivo, se abre vagas e se convoca pessoas do projeto de lei, onde só pode ser provido por concurso público. Então, o que nós queremos, aguardamos essa resposta aí, concedo. Não, o senhor me desculpe, né? Mas eu acho que não podemos dizer que esse profissional seja dispensável e o outro não. Eu acho que quando se trata de educação, de orientação, de cuidado com crianças e jovens, todos os profissionais são muito importantes. Seja ele professor de educação física, de artes ou psicólogo, todos são importantes. Dona Sueli, é justamente essa a nossa indagação e a nossa indignação. Por que chamou professor de artes, educação física, língua inglesa, educador de creche, e não chamou psicólogo, fonoaudiólogo, assistente social, pedagogo e auxiliar de enfermagem? Se é tão urgente, os 3 projetos estavam nessa casa através de regime de urgência. Era urgência urgentíssima. Então, por que não chamou todo mundo através de Olha, então, por que essa diferença? E cadê a justificativa de que um é mais importante que o outro? Não tem nada pra mas gente. veja bem, para o desenvolvimento de um ano letivo, você obrigatoriamente tem que cumprir um número de aulas. Certo. Então, o professor é imprescindível. Ele precisa de estar ali naquele momento. O psicólogo, qual mais? O enfermeiro, fonoaudiólogo, eles também são fundamentais. Também são fundamentais, mas no sentido de anular um ano letivo, eles não entram no mérito. Perfeito. Então, certo? O que a gente quer, dona Sueli, é só informação. Acho que essa Casa de Leis aqui, nós estamos aprovando os projetos que o prefeito precisa,
e contemplando as áreas de educação, saúde, o mínimo que nós esperamos aqui é que quando sai um edital desse, nós saibamos qual que é a fundamentação. Por que está chamando esses cargos, que teria que ser concurso e agora processo seletivo? Por que esse edital saiu tão urgente, tão, sabe assim, não deu um prazo para que as pessoas pudessem fazer a inscrição? Então, o que a gente aguarda, vereador Herbert, é uma informação para a gente poder se manifestar e poder informar os munícipes. Agora, mudando de assunto, eu queria falar rapidamente aqui sobre a minha viagem para Brasília, semana passada, e eu posso afirmar, vereador Herbert Fabiano, que foi uma viagem muito bem sucedida. Até eu estive lá, conheci pessoalmente o nosso vice-presidente Zé Alencar, tive a oportunidade de conversar com ele, tiramos algumas fotos com ele, com o presidente Lula, Carlos Mink, o ministro da Fazenda, o Guido Mantega. Então, as maiores autoridades, que a gente pode dizer assim, do país, estavam presentes no lançamento do programa do governo federal, Minha Casa Minha Vida, 1 milhão de moradias. E nós tivemos o privilégio, através do convite do deputado Arlindo Chinaglia, de participar não só do lançamento do programa, mas participar depois da recepção para os ministros, para os governadores. E eu posso dizer que foi uma satisfação pessoal para mim, até para o meu assessor, para o César, que me acompanhou, e a gente até se sentiu um pouquinho importante. Que participar de uma roda de bate-papo com Dilma Rousseff, Guido Mantega e Zé Alencar, e o Lula ali dando entrevista coletiva, a gente se sente até diferenciado. E ali a gente pôde perceber, não diminuindo a nossa pessoa, mas o quanto assim, algumas pessoas que estão ao nosso redor são grandes. A importância e a expressão que tem Arlindo Chinaglia no cenário nacional. Ele foi um dos pouquíssimos deputados que participaram da recepção, que foi ele para governadores e ministros, mas ele foi tratado como se fosse um dos grandes ministros, uma das grandes lideranças, que assim ele o é. Uma das pessoas que mais ajuda ele solteiro, Cidinha. E ali ele, sabe assim, num clima de cordialidade, fez questão de nos apresentar, e a gente pode ver ali que é um mundo muito diferente, que ou a gente está conectado com pessoas assim, que podem colocar a gente nesse link, ou a gente está muito longe da realidade. Inclusive, até através do deputado Arlindo Chinaglia, tivemos uma reunião na quinta-feira com o senador Luiz Mercadante, e só para adiantar, depois nós vamos estar acabando de fechar as emendas, mas estamos acertando já R$500 mil em emenda para a Ilha Solteira. 200 mil do deputado Arlindo Chinaglia, 200 do Mercadante e 100 mil do Simão Pedro. Então acho que vai sair a piscina da PAI, vai sair mais uma patrulha agrícola para a Rocinha, para o Cinturão Verde, e a emenda do Arlindo nós vamos estar discutindo depois como a gente vai estar distribuindo ela. Então quero falar para vocês que foi uma experiência ímpar. Para mim, eu já tinha ido a Brasília várias vezes no gabinete do Arlindo, até já encontrei com o senhor, né? Nós já nos encontramos lá no gabinete da presidência, eu despachando no computador do Toninho. Então, ali a gente tem uma grande intimidade com o gabinete dele, mas ali naquela reunião onde estavam ali as grandes lideranças políticas, e quem sabe a futura presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, nós pudemos ali, Fabiano, bater um papo com ela, conversar, explicar a situação de Ilha Solteira, e tivemos já ali fazendo informalmente o pedido para que Ilha Solteira seja contemplada, que pelo menos 100, 200, 500 casas desses 1 milhão de casas que vão ser construídas pelo governo federal ao longo dos próximos anos, quem sabe a gente consegue trazer um pouco dessas casas para cá. De lá liguei para o prefeito, perguntar se nós temos já aquela cobrança do requerimento nosso, nós já temos um projeto pronto, um projeto elaborado para que a gente possa apresentar lá. E aí, inclusive, até tivemos informações que a prioridade é desfavelização dos grandes centros. Esse projeto vai dar um enfoque principal nas capitais, nas grandes cidades, mas as pequenas cidades também serão contempladas. E aí entra o peso político desse ou daquele deputado que tem maior influência. Então, acho que a gente está muito bem servido de deputado. Encontrei com o deputado Vadão lá, conversei bastante com ele. Temos o deputado Renato Amari, muito ligado ao vereador Fabiano. O senhor também tem os contatos do senhor. E eu tenho certeza que com os contatos que foram feitos lá e a somatória de esforços nossos aqui, Ilha Solteira tem muito a ganhar. Então, quero encerrar trazendo aqui um grande abraço do deputado Arlindo Chinaglia para todos vocês e trazer também um abraço da assessoria dele. O Cícero volta a ser assessor do Chinaglia, aqui para cuidar da região, e o Toninho é uma pessoa que está sempre recebendo todos os vereadores e essa Casa de Leis lá de braços abertos. Então, quero deixar aqui um grande abraço para vocês e contar com o apoio da Prefeitura para trazer essas informações para que a gente possa conhecer melhor desse processo aqui. Um grande abraço e boa noite a todos.
Convido o vereador Dr. Herbert para uso da tribuna. Senhora presidente, nobres colegas, público presente, uma boa noite a todos. Ouvintes da Ilha FM, da comunitária. O vereador Nilson estava falando aqui do projeto federal de construção, Fabiano, de 1 milhão de casas, que nós estamos acompanhando aí pelos jornais, pela imprensa, e já teve um munícipe que já me perguntou se vai pegar uma dessas casinhas do Lula, né? E você vê a ansiedade das pessoas. As pessoas estão em casa vendo televisão, o noticiário, e vê um plano desse, Fabiano, e mexe muito com a esperança das pessoas, as pessoas que pagam aluguel, as pessoas que não têm casa para morar, que sonham com a casa própria. As pessoas já me abordaram na UBS, vereador Nilson, perguntando se esse plano federal chega aqui de Solteira. A minha resposta foi simples. Primeiro, a prefeitura tem que arrumar o terreno, que é o grande gargalo na nossa administração, Fabiano, e que nós sempre cobramos aqui, né? Eu lembro que nos 4 anos que passaram, nós aprovamos uma permuta de uma chácara de um senhor aqui ao lado do CDHU, não lembro o nome do senhor, senhor Natanael. Nós aprovamos aqui a permuta por um terreno ali do lado do São José, os 40 alqueires, né? Passou pela Câmara. Quer dizer, tudo certo, foi feita a avaliação dos valores do terreno, tudo pronto, Nilcinho, na época, para a prefeitura aí em São Paulo, no CDHU, e assinar um convênio. Né? Assinar um convênio. Também lembro que teve um vereador nessa tribuna, salvo engano, o vereador Alberto, cobrou da prefeita porque perdeu um prazo em Brasília de cadastramento do município para ser contemplado das construções. Ministério da Cidade. O vereador Fabiano está me lembrando aqui que a minha memória está fraca, vereador Fabiano. Vossa Excelência estava em Brasília. Então, a gente percebe que muitas coisas, a cidade fica para trás, né? Se você pegar o carro, vereador Fabiano, e ir até Rio Preto, todos os trechos de cidade, Eliezer, você vai ver uma placa assim na frente da cidade, escrita assim: aqui foi construída 100 casas, CDHU. Aqui foi construídas 80 casas, CDHU. Todas as cidades, Auriflama, Pereira Barreto, Iandeara, quase todas as cidades, na época eu fiz um levantamento, vereador Fabiano, Potirendaba, 200 casas. Uma vez eu fiz levantamento da região, Nilcinho, e na região nossa de Rio Preto, Araçatuba, eu não lembro, mas acho que era 3, 4 mil casas. Ilha Solteira nenhuma. Nenhuma. Zero. Até o vereador Alberto falava, né? João de Barro faz uma casa por ano e a gente vai passar 4 anos sem fazer nenhuma casa. Mas, sabe, eram coisas que não era difícil. O terreno, você vai lá, oferece, eu tenho um terreno, vamos fazer um convênio do CDHU, né? Todas as cidades fizeram, isso é natural. Isso aí o prefeito não está fazendo nada demais, nada de estratosférico, porque é obrigação. Eu acho que é até uma prevaricação o prefeito não fazer isso, já que todas as cidades conseguem. Ilha Solteira não consegue, gente, mas não é difícil, é fácil, vereador Fabiano, né? Então foram 4 anos realmente de muita decepção em relação à construção de casas populares, né? Nós temos que se colocar no lugar das pessoas que pagam aluguel, né? Durante a nossa caminhada nas eleições, vereador Nilson, quantas pessoas a gente não conheceu ali que falavam: doutor, eu ganho um salário mínimo e pago R$300 de aluguel, e como é que eu faço para comer, pagar luz, água? Então, é difícil. É uma situação que deixa a gente angustiado,
existe uma lista de espera de pessoas que se inscrevem, né? Uma parte, por favor. Pois não. Pois não. Peço licença ao nobre colega, e hoje eu recebi lá na escola esse cartão, né, do Kung Fu, e eu falei à pessoa, não sei se está presente ou não, acho que não está. Falei, olha, eu tenho intuição de que eu vou usar isso hoje à noite. Ele ainda riu. E eu estou lendo aqui uma frase assim, você vai entender por que eu estou falando. Ver o que é injusto e não agir com justiça é a maior das covardias humanas. Isso é de Kung Fu. E se eu ficar calada, eu estarei sendo injusta com o Dr. Edson, porque nós participamos, o vereador Nilson esteve presente, desde nossa primeira viagem a São Paulo, ele vem batalhando e muito pelas casas populares. E nós temos dito isso em todas as sessões, e o objetivo principal do nosso prefeito é isto. Ele também é uma pessoa que está preocupada, ele já, da sua gestão anterior, esse foi prioridade, né? Temos aí o Jardim Aeroporto e tudo mais, e ele está também nessa gestão muito preocupado e batalhando pelas casas populares. Eu estou me referindo aos 4 anos da esposa do Dr. Edson Gomes, Dona Odília Gomes, Dona Sueli, né? Passou, mas a gente tem que lembrar, porque as pessoas estão na mesma situação ainda, pagando aluguel, com dificuldade. Vereador, Né? o senhor me concede uma parte? O deputado, o prefeito Edson Gomes, vereador Fabiano, era deputado nos 2 primeiros anos do governo Odília. Né? Eu acho que o prefeito Edson Gomes está com peso na consciência de que da maldade que foi feito com quem esperou as casas populares e agora quer fazer de uma vez 500 casas. Né? Se todo prefeito que passar fizer 100, 200 casas, ao longo dos anos, todo mundo vai ser contemplado. Né? Do córrego sem nome, se todo prefeito que passar pela administração fizer um pouquinho do córrego sem nome, com o tempo vai resolver o problema daquela região. Né? Então, assim, dona Sueli, a gente que teve aqui os 4 anos, a gente fica assim, com uma mágoa em relação a esse tema de casas populares, porque havia terreno, Dr. Dilson deixou um terreno, vereador Fabiano, ali do lado do Jardim Aeroporto. Ó, esse terreno tem a capacidade de 80, 100 casas, é só ir lá em São Paulo assinar o convênio com o CDHU. Isso no primeiro ano, em 2005. Quer dizer, é um lugar ali que já tem infraestrutura, já tem um bairro ao lado, né? É fácil de localização, tem o mercado, tem farmácia, tem toda a infraestrutura do bairro Aeroporto que poderia oferecer a essas pessoas, também não foi feito, com o terreno já pronto. Aprovamos a permuta dessa chácara também e não virou nada. Quer dizer, é uma situação difícil, uma parte do vereador Nilson. Só para confirmar o que o vereador está dizendo, a gente sabe que o discurso do presidente, nós acompanhamos lá, foi de aproximadamente uns 20 minutos, e ele bateu muito em cima disso, transferindo não só a responsabilidade do governo federal, mas também cobrando a responsabilidade dos governadores e dos prefeitos, que às vezes retardam e demoram para encaminhar os projetos. Então, ele falou que hoje é segunda-feira, na próxima quarta-feira agora, o Ministério da Cidade já está à disposição, junto com a Caixa, para receber os projetos. Fazer o levantamento do valor, de quanto custa, para poder se providenciar. E se discutiu lá que o grande gargalo seria o comprometimento dos municípios do governo, porque eles que fazem o projeto e mandam. O governo aprova o projeto e libera o dinheiro. Então ele transferiu a responsabilidade, que pelo que o senhor disse, nós constatamos aqui, entendeu? Faltou por parte dos nossos governantes, que em muitas ocasiões perderam o prazo para fazer inscrição para receber casas. Então, só para deixar registrado, que foi uma fala do presidente da República, no sentido de cobrar os prefeitos e governadores para que façam a sua parte. A parte dele é liberar o dinheiro. Até ele brincou com o Guido Mantega, o ministro da Fazenda. Guido, libera o dinheiro para os homens, mas só que vocês têm que ajudar, né? Os prefeitos não vêm, o governador não aparece, vai cobrar quem? Na época, vereador Nilcinho, eu tive o trabalho de fazer um levantamento da região de Rio Preto
E foi um monte de cidades, quase todas as cidades foram contempladas com casa de CDHU. Isso não tem segredo, não tem mistério, não tem nada de difícil. Então faltou, sabe, a vontade de resolver, né? Nós esperamos aí que o prefeito cumpra essas 500 casas, porque eu acredito que tenha mais de 1.000 pessoas na cidade. O déficit habitacional de Ilha Solteira deve passar de 1.000 pessoas, 1.000 famílias com certeza. Eu não tenho exatamente oficialmente esses dados, mas nós temos aí uma situação que deve passar de 1.000 famílias precisando dessas casas populares. E vamos ver se essas federais também possam vir aqui em Ilha Solteira, com a ajuda aí do deputado Arlindo Chinagra, que é uma pessoa que a gente reconhecidamente sabe que ele sempre ajudou a Ilha Solteira há muito tempo e com certeza vai continuar ajudando. Em relação ao concurso, processo seletivo, vereador Nilson, eu acho assim, é estranho essa situação de urgência. Muito bem, eu acho que o ano está correndo, o ano letivo, os professores têm que entrar na sala de aula, né? Mas tem pessoas que me perguntam, doutor, mas eu não estou entendendo, esse processo seletivo é para 3 meses? Eu falei, não, mas não será? Não é possível. Eu até peço perdão às pessoas que eu falei, não é possível que vai fazer um processo seletivo por 3 meses, né? Vamos dizer assim, um cargo tampão, vamos usar essa palavra. A pessoa vai fazer um processo seletivo, né? Sabendo que vai ficar 3 meses e depois não sabe se fica mais porque vai ter que participar do concurso, né? Então, eu vejo que talvez, então, Nilson, esses cargos aí poderiam não ter entrado num projeto para concurso público, só de seletivo. Não sei se isso pode, né, nos termos legais, isso. Mas realmente é uma coisa que a gente não entendeu, né? A dona Sueli está explicando aí que parece que devido à urgência, né, vai ter que preencher isso aí por um tempo e depois refazer o concurso, mas que eu acho que a Câmara devia ter ciência disso, né? Não sei se algum vereador teve oficialmente essa informação de que é uma coisa assim, que precisa urgentemente ocupar o cargo, mas sem aprovação da Câmara também não sei se isso pode fazer isso, né? Se está no edital também o termo urgência, né? Não sei se é obrigatório. Essa parte legal eu tenho dúvida em relação ao processo seletivo. Mas vamos esperar aí para que possa acontecer. Meu tempo está terminando. Eu ia falar sobre o esporte. O professor Vanderlei usou tribuna aqui segunda-feira passada, que é uma pessoa do atletismo de Ilha Solteira, uma pessoa que batalha muito pelo esporte, e fez algumas críticas sobre o esporte amador em Ilha Solteira. Realmente o pessoal, nós estamos perdendo os profissionais do esporte para outros municípios, mas eu gostaria de comentar isso com mais tempo na próxima segunda-feira, que nós vamos falar sobre o esporte de Ilha Solteira. Muito obrigado, senhora presidente, uma boa noite a todos, uma boa semana, fiquem com Deus. Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão.